Então, fala turma do sexto ano do Colégio Alternativo, tudo beleza com vocês, gente? Então, tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente, né? Só lembrando que hoje o nosso encontro é de geografia, beleza? E a gente está estudando um pouquinho sobre os climas, né? A gente começou a estudar um pouco sobre o clima. Mas antes de tudo, né, vamos primeiramente pegar a correção, né, da última atividade trabalhada, beleza? Então, tinha aí, né, ou seja, tem aí a página, a correção, né, das páginas que vocês trabalharam bastante nela, né? Então, só lembrando, o professor sempre reforça, né, que vocês possam estar pausando esse vídeo, né, já que não dá tempo, né? Enfim, mas vocês podem pausar, fazer a correção do que errou e tudo mais, né? Então, vinha falando ali, né, ou seja, sobre o clima. Clima se refere-se o quê? Vinha falando uma questão, né, e do que é que se trata, né, essa questão e tudo mais. Então, falava ali que era clima, né, porque refere-se à condição geral, não se detendo a processo de alterações constantes de estados atmosféricos. Então, tratava-se de clima, essa primeira questão, beleza? A letra B já tratava-se de tempo, né? Então, a gente chegou a discutir bastante, né, o que é essa diferença, né, entre clima e tempo. A gente sabe que clima, enfim, é uma sucessão de vários tempos atmosféricos, né? Estudo de basicamente 30 anos. E tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Amanhã pode chover, como pode fazer calor, né? Isso aí pode mudar o tempo a todo instante. Tá bom, gente? Então, basicamente, podem ir pegando aí a correção, pausa o vídeo e faz a correção, beleza? A outra questão, né, era na página 229, aonde tinha aí uns pequenos joguinhos, né? Ou seja, essa estava até interessante e gostosa de fazer, né? Muitos mandaram muito bem também, né, nas respostas, né? Encontre no diagrama o nome de 4 fatores climáticos, enfim, maritimidade, continentalidade, altitude e latitude, mandaram muito bem, né? Nessa questão. A quarta questão, né, vinha falando assim sobre as camadas, as respectivas camadas da nossa gigantesca atmosfera, né? Então, mandaram muito bem também, ok? E a segunda questão, né, enfim, falava-se um pouco sobre o clima, né, enfim, sobre as médias pluviométricas, né, enfim, a gente vai estudar também ainda bastante isso, ok? Então, novamente, né, façam a correção, galera. O professor sempre pede que façam a correção, tá bom? A outra questão era outra questão gostosa de se fazer, né? Ou seja, a gente tinha aí um jogo de palavras cruzadas, né? Enfim, onde vinham fazendo perguntas e tudo mais, e vocês iriam simplesmente preenchendo, né? Então foi bem gostosa de fazer nessa daí. Então peguem aí basicamente o que eram as respostas, né, de todas, né? Então, né, façam a correção, beleza, gente? Então vamos hoje, né, para a aula de hoje. Então a gente vai falar sobre os tipos de climas no mundo, né? Então a gente sabe muito bem que o nosso mundo ele não tem um clima praticamente predominante ou uniforme. A gente sabe muito bem que a gente tem uma variação climática muito grande e isso se deve, né, principalmente o quê? A localização que os continentes estão, né? Ou seja, a gente tem aí continentes localizados mais próximos, né, não mais próximos, né, mas aonde a incidência dos raios solares atingem com mais facilidades, né, que são os países e os continentes, né, destacados ali em laranja, né, que são os países equatorial e tropical, né? Então a gente tem aí uma grande insolação muito grande, né? Os raios solares atingem melhor essas áreas, tanto é que todas essas áreas são áreas quentes, são áreas consideradas tropicais e tudo mais. Logo acima, né, subindo um pouco, a gente tem aí as áreas em brancos, né, subtropical, né, enfim, tropical, subtropical, como os temperados e tudo mais, as zonas polares, que são mais frias e tudo mais, beleza? Então vamos aqui para a aula de hoje, né, falar um pouco sobre os principais tipos climáticos do mundo. A partir do Equador, né, e em direção aos polos, os climas distribuem-se na sequência descrita a seguir simultaneamente nos dois hemisférios. Podemos descrever o comportamento do clima pela dinâmica das suas médias de temperatura e de pluviosidade. Pelas médias de temperatura, né, e pela pluviosidade, que é a quantidade de chuvas que ocorrem ali naquele determinado local. Então a gente tem aí, né, o clima equatorial, temos aqui ao lado nessa imagem um pluviômetro, né, que mostra basicamente aonde é ali basicamente os períodos que chovem mais, né, e qual é a média pluviométrica anual desses climas equatoriais, né? Enfim, a gente sabe que chove muito bem, ó, ele tem o quê? Um índice pluviométrico superior a 2.000 milímetros anuais, então chove muito bem, né? Enfim, observem no pluviômetro aqui, ó, que os principais períodos chuvosos são outubro, novembro e dezembro, né?
Aí os menores meses de precipitação ali foi ali basicamente que em março, né, e tudo mais, beleza? Setembro e tudo mais, ok? Então vamos aqui, o clima tropical, ó. Clima tropical, né, a gente tem aí chuvas concentradas, né, e chuvas também bastante, né, com as precipitações ali em torno da casa dos 500, né, ou seja, a gente tem ali na casa dos 500, ali basicamente no mês de julho, mês de junho também, beleza? O clima tropical, ó, clima típico da área intertropical, apresenta temperaturas elevadas o ano inteiro e duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. O clima tropical pode ser encontrado com regimes de chuvas e temperaturas diferentes, por isso é subdividido em tropical úmido, né, ou litorâneo, continental de altitude. Ao lado, né, o climograma de um clima tropical litorâneo caracterizado pelas concentrações de chuvas no inverno, beleza? Então, o clima semiárido, ó, gente, que é o clima da nossa região, a gente sabe ó, que a gente tem aí uma concentração de chuvas muito poucos, né? Aqui a gente tem um clima típico do nosso sertão nordestino. Então, vamos comparar aqui, galera. Ó, pegamos o climograma, né, de chuvas, né? Ou seja, observem aí, ó, o clima equatorial, o clima tropical e venhamos aqui o clima, né, semiárido. Quase não chove, né, galera? Quase não chove na nossa área, né? Quase não chove na nossa região. Então, basicamente, né, tem aí. Tanto é que até a gente tem aí um climograma de Juazeiro, Bahia, né? Então a gente sabe que as concentrações de chuva são bem escassas. Né, o clima desértico, né? O clima desértico, galera, ele é caracterizado não simplesmente, né, pelas altas temperaturas que ele atinge, né? Mas ele é caracterizado como um clima desértico ou árido, né? Simplesmente pela grande, mais grande escassez de chuva, né? Ele não só é caracterizado como um clima desértico, como um clima árido, né, pelo fato de ele atingir altas temperaturas. Nada a ver isso aí. É simplesmente por ele não produzir chuvas de maneira nenhuma, né? Quase nem chove, né? E isso quer dizer que lá sempre é quente? Não, a gente tem as amplitudes térmicas muito grandes dentro dos desertos, né? Enfim, ele consegue dissipar todo o calor que ele absorve durante o dia. Então, só lembrando, né, a gente está ainda numa zona semiárida, né, ou seja, que está passando para uma aridez. Quem sabe futuramente, né? Então, a gente tem que se precaver diante disso. Já o deserto ele é árido, né? Ele não é um semiárido, ele é árido, né? Simplesmente por conta da grande, mais grande escassez de chuva. Clima subtropical, né? Enfim, localizado nas latitudes de 30, né, a 35 graus norte e sul, caracteriza por possuir temperaturas anuais entre 15 e 20 graus Celsius. Verões quentes e meses de inverno com menos de 10 graus Celsius. As chuvas são bem distribuídas, né, durante o ano todo. Como são as áreas sujeitas a passagens de frentes frias, ocorrem frequentes geadas e são alguns invernos mais rigorosos. Pode cair neve nas regiões mais elevadas. Enfim, aqui como o sul do Brasil, né, como Porto Alegre, né, ou seja, é um clima de transição. Tem uma estação bem quente, né? Assim também como tem uma estação de inverno muito, mas muito fria, que também se assemelha bastante ao clima temperado. O clima temperado é um clima onde tem estações do ano bem definidas. Então a gente vai ter um inverno muito frio e um verão muito quente, uma primavera bem primaveril. A gente tem aí as 4 estações bem atuantes nas regiões de climas temperados. Beleza? Por quê? Porque tem as 4 estações bem definidas. A gente não tem aqui um clima temperado, né? A gente só tem aí o verão o ano inteiro, né? Porque aqui faz muito, mas muito calor. Beleza, galera? Então aí a gente tem, né, o clima frio e o clima polar, que são típicos das regiões extremas, né, ou seja, das regiões de altas latitudes, né, enfim, como os sistemas Polo Norte, né, e Polo Sul e tudo mais. Então a gente vai ter aí temperaturas, né, abaixo, mas muito abaixo da casa dos 0 graus, né, galera? Então a gente vai ter aí temperaturas com -1, -2, -35 graus Celsius, né, galera? Ou seja, são temperaturas que o ser humano comum não consegue simplesmente sobreviver, ok, gente? Então, basicamente, só para que vocês possam assemelhar, aqui tem as zonas térmicas da nosso planeta Terra, a zona polar sul, zona temperada, zona tropical, zona temperada do norte e zona polar norte. Né? Então, é basicamente essas zonas aí que vai ocorrer, vão influenciar a dinâmica do clima, né? A dinâmica do clima de todas essas especificações, né? De todas essas determinadas regiões. Beleza, galera? Então, peguem aí o exercício, né? Fica aí para o exercício, páginas 245, 246 e 247, beleza, galera? Façam o exercício. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.